Olha isso. A profecia se cumpriu? Se não se cumprir, é falso profeta. A pessoa não é chamada de falso profeta porque lançou uma profecia e essa profecia não se cumpriu. A profecia se cumpriu? Se não se cumprir, é falso profeta. Pastor Eliseu Rodrigues, eu quero ver na Bíblia qual foi o profeta que errou uma profecia, um homem de Deus que errou uma profecia. Será que Deus erra ao falar na boca do profeta? Meus amados irmãos, está sendo uma decepção esses pregadores. Eu gostaria de falar a respeito desse assunto, fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, um homem de Deus pode errar numa profecia? Será que os profetas do Antigo Testamento errou alguma profecia? Será que Deus, ele erra profecia? Acredito que Deus, ele não erra ao falar com um ser humano. Meus amados irmãos, recentemente eu participei de uma eleição como candidato a vereador e eu recebi muitas profecias de supostos profetas dizendo que eu ia ganhar com 13 mil votos e etc, né? E eu só tive 287 votos e eu liguei para cada um deles e chamei todos eles de falso profeta, porque Deus não erra. Deus não erra quando fala com o homem. E ainda vieram dizer, mas o profeta pode errar. Rapaz, estão brincando com Deus, estão brincando com as coisas de Deus. Pastor Eliseu Rodrigues, homem de Deus, quando é usado por Deus, Deus não erra. Deus não erra ao falar com o homem, certo? Me mostra na Bíblia qual foi o profeta que errou, certo? Que falou coisas, certo? Dizendo que Deus falou e Deus errou alguma profecia. Não vem me falar de falsos profetas não, porque falsos profetas erram. O Leonardo Salles errou quando foi falar pro Renan que o Renan ia ganhar as eleições. E errou. O Renan perdeu as eleições. E entre outras falsas profecias. Aquele que erra a profecia é falso profeta. Não está falando da parte de Deus, mas sim da carne. Essa é a realidade, pastor Eliseu Rodrigues. Tá sendo uma decepção. Esses pregadores, né? A gente só vê, só fica mais claro pra gente que a gente só deve confiar em Deus, na palavra de Deus. Maldito é um homem que confia no outro, certo? Muitas pessoas dizendo aí nos vídeos que eu publiquei anteriormente, dizendo que eu tô passando um pano para o pastor Eliseu Rodrigues. Não, não é isso. Não é isso. O que eu estou falando foi a trairagem do Salles. Grava. Quando você fala com alguém, você fica gravando, com o outro celular em cima, Qual é a intenção disso? Qual é a intenção? É de derrubar a pessoa. Eu estava falando sobre isso. Pois bem, o pastor Eliseu Rodrigues, ele fez uma declaração e já o mostrou aqui para vocês. Mas, meus amados irmãos, o que está acontecendo com muitos pregadores? Pastor Júnior Trovão, que prega a verdade, prega Apocalipse, participando do Leonardo Salles, do culto do Leonardo Salles. O que está acontecendo com o pastor Eliseu Rodrigues para arregar para o Leonardo Salles? E ainda mais reconhecer que Leonardo Salles tem poder. O que está acontecendo com esses pregadores? Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. A tua inscrição é de extrema importância e relevância para dar continuidade a esse trabalho. Então tá esperando o quê? Junte-se à nossa família, não custa nada. É só você apertar no botão do like, no botão do inscreva-se, no botão do sininho para não perder nenhuma publicação. Vou dar 2 segundinhos para você fazer isso. Olha aí, pessoal, muito obrigado pela tua inscrição. A partir de agora você não vai perder nenhum conteúdo do missionário Saulo Ataíde. Pessoal, sem mais delongas, veja esse vídeo aqui onde o pastor Júnior Trovão aparece na frente ali com o Leonardo Salles convidando o povo para o Liberta Brasil. Preste atenção. O que Deus sabe que começa quinta-feira agora? Liberta Brasil!
Queridos, de quinta-feira agora, dia 13, eu estarei pregando no Liberta Brasil e meu amigo Samuel Leotério estará louvando. Você não pode perder. Vem, Liberta Brasil. Só esperamos por você. Preste atenção nisso, pessoal. Você parou já para observar que, ao decorrer do tempo, o nosso dinheiro, o nosso real, vem desvalorizando, que a taxa Selic está cada vez mais alta e os alimentos, tudo ficando mais caro? Antigamente, você com R$1 comprava 12 pães. Hoje, com R$1, mal você compra um pão. Você observa a desvalorização do nosso real. E o lamentável de tudo isso, pessoal, é que a gente recebe o salário em real. Isso significa que todo ano que passa, o nosso salário é cada vez mais desvalorizado. O governo aumenta 1%, mas os juros ele aumenta 5%, 6%. A cada dia que se passa no país, está mais difícil de se viver. Agora imagine você ganhando em dólar. Cada ano que passa, o dólar fica mais forte em frente ao real. Então, para fugir dessa terrível inflação que envolve a nação brasileira, é necessário você dolarizar, ter uma renda extra. E o meu mentor Tom Dimas, ele sabe muito bem como fazer isso, como ganhar uma renda extra em dólar. Então peço a vocês que cliquem no link aqui, certo, nos comentários e fale com o meu mentor Tom Dimas. Ele vai te ensinar todos os métodos para você ganhar em dólar. Então vamos para o vídeo, pessoal. Então veja, isso na minha opinião é uma decepção. Quem se junta com porco, farelo come. E a gente vê agora o pastor Eliseu Rodrigues, o pastor Júnior Trovão pagando um alto preço diante da sociedade, diante da igreja, que a igreja não é besta, a igreja está com olhos atentos a respeito dos falsos profetas. Estamos vivendo no império do engano, certo? E aquele que tiver em pé, cuide para que não caia, viu, pastor Júnior Trovão, pastor Eliseu Rodrigues? No caso do pastor Eliseu Rodrigues, passou 30 minutos conversando com o falso profeta Leonardo Salles, reconhecendo que o Leonardo Salles tem poder, quem tem poder é Jesus, não é um homem, certo? Reconhecendo que o Leonardo Salles é homem de Deus. Aonde, pastor Eliseu Rodrigues? Aonde é que o Leonardo Salles é homem de Deus? Ele precisa se converter, ele precisa se arrepender. Pode ter salvação para o Leonardo Salles? Pode, mas ele precisa se arrepender, ele precisa se converter verdadeiramente, porque ele não é um homem convertido, ele não tem testemunho de homem convertido. Nota-se claramente a vaidade, a avareza. Nota, ele também é arrogante, chamou o nordestino, me ofendeu porque eu sou do Nordeste, chamou o nordestino de analfabeto. Nota-se que ele não é um homem de Deus. Mas eu entendo como o Eric do canal Eric Ribeiro falou. O que é que está por trás? Só porque ele tem milhões de seguidores na internet. O que é que está por trás? É só para vender curso, pastor Eliseu Rodrigues? Eu não vou nem colocar aqui a exposição satânica, né, que o Leonardo Salles fez desmascarando o pastor Eliseu Rodrigues. Eu vou colocar aqui a declaração do pastor Eliseu Rodrigues, pessoal. Preste atenção o que o pastor Eliseu Rodrigues falou a respeito desse acontecido. Preste atenção. São coisas diferentes, porque falsos profetas, daqui a pouco eu chego aí, falsos profetas negam as verdades fundamentais da fé. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu queria chegar. Quando eu disse, Leonardo, eu não disse ao Fuxico Gospel que você é falso profeta, e pra você também no Instagram, na live, aqui não foi um debate, foi um embate, eu não disse que você é falso profeta, eu não menti. Eu não disse. Eu não posso afirmar. Vocês percebem que a ligação tá toda picotada. Tem uma hora lá que eu tô com voz de Satanás. E eu vou, se eu lembrar, eu vou falar ponto por ponto. Irmãos, vocês sabem que existem relacionamentos que começam com indicação de pessoas, ok? Então, peraí, existem pessoas que se casaram porque uma pessoa elogiou a outra pessoa e aquelas duas pessoas se uniram. Existem amizades que dão certo assim. Existem pessoas que falam assim, eu nunca seria amigo do Eliseu Rodrigues, ele é soberbo, ele se acha porteiro do céu, ele é mais santo que Jesus. E alguém diz assim, não, Eliseu Rodrigues não é assim, é gente boa, tal. Eles só não concordam com essas profetadas, essas palhaçadas que fazem no púlpito. E ali a pessoa se torna amigo. Então nós tínhamos, ou temos, é melhor falar assim, nós temos amigos em comum, esses que pregam na igreja dele. Me chamaram, me ligaram, ó, pega leve com o Sali, o cara é gente boa, o cara é humilde, se você chamar o cara para ensinar, o cara vai aprender, tal. Eu estava pregando no Bom Samaritano, vocês que estavam assistindo, viram. Eu estava pregando no Bom Samaritano e ele chegou com uma equipe no meio da pregação. Aquilo ali já ia me estressar, eu falei, meu Deus, me dá foco para eu não mudar o sermão aqui, porque ele chegou no meio do sermão.
e sentou à minha direita com a equipe. Eu acabei de pregar e como sempre, a maioria dessas pessoas que ficam comentando bobagem, fazendo vídeos isolados, eu prego na cidade desse povo, eu prego na igreja desse povo, eu fico na porta atendendo os irmãos até a última pessoa. Ninguém vem falar comigo, ninguém vem falar nada na minha cara. Então eu fiquei lá atendendo até a última pessoa. E os obreiros vieram me chamar e disseram, o pastor Leonardo Salles está ali, quer conversar contigo e tal. Eu falei, rapaz, isso não vai dar certo. Aí o pastor Moisés disse, rapaz, você é meu amigo, bora lá, bora quebrar essa barreira, bora e tal. E eu fui. Ele chegou com a comitiva. Por quê? Porque ele já estava pregando no evento e ele quis ir me ouvir na vigília e com humildade ele foi e sentou para me ouvir ali na vigília, o Bom Samaritano. E naquela sala onde nos reuniram, eu disse, eu não retiro nada do que eu disse, mas o modo com que eu falei, eu te peço desculpas, eu te peço perdão, pelo modo que eu falei, pelo jeito que eu falei. Agora, nada do que eu falei eu retiro. Minha esposa olhou assim para mim. Observe que o pastor Eliseu Rodrigues foi coagido praticamente, né? Coagido, chamaram ele, o rapaz é gente boa, querendo fazer a cabeça do pastor Eliseu Rodrigues. Vocês estão observando isso? Olha o poder de influência que esse falso profeta Leonardo Salles tem dentro da igreja samaritana, Assembleia de Deus. Rapaz, vamos dar continuidade. Então, queridos, aí pediram para tirarmos uma foto, tirou a foto e postou. E no final da minha legenda eu comentei assim, a paz é instantânea, mas a comunhão é processual. Porque já estavam comentando para eu ir pregar na igreja dele, aquela coisa toda, e eu disse não, a paz é instantânea, a comunhão é processual. A Bíblia me manda seguir a paz com todos, comunhão não. Passei a seguir o Leonardo e de repente eu percebi que suas postagens não me edificavam em nada. Muita ostentação, muita falsa interpretação bíblica. E eu disse, cara, não me edifica. E eu parei de seguir. Nós pregamos no mesmo evento, na cidade de Crato, no evento do missionário Adão Santos. Eu preguei num dia, como é o meu perfil, eu inicio o meu sermão devagar. Existem pessoas que não gostam de um sermão expositivo, e eu prego, na maioria das vezes, expositivamente. E, claro, as pessoas estavam lá no pastor Adão Santos, o congresso é o dia todo. E o público estava lá para me ouvir pregar. Preguei, fiz o apelo. Algumas pessoas se entregaram a Cristo através da pregação. No outro dia foi o Leonardo Salles. Ele pregou e expulsou demônios, orou por cura dos enfermos, maravilhas que Deus em graça faz, pois a sua obra necessita, e eu não duvido do dom. Eu não sei vocês, você pode ter o dom do discernimento, você, igreja do Senhor, tem autoridade para julgar, você já deve ter andado, você já deve ter conversado, você já pode ter tido momentos de mesa. Eu não duvido do dom. Eu sou pentecostal. Então, para quem conversou comigo, se tiver alguém aqui agora, porque sempre os irmãos perguntam para mim como devem ter perguntado para ele. E o Eliseu Rodrigues? Então perguntam para mim, e o Leonardo Salles? Aí eu falo, rapaz, eu não duvido do dom. Agora, o que eu discordo? Deus revela o nome do cara para entregar uma profecia pro cara. Ele senta na hora do culto do lado do cara e canta uma música do Roberto Carlos. No culto, quer ouvir música romântica no seu carro, na sua casa, fica à vontade, meu irmão. Se essa é a sua liberdade. Agora, no culto, o centro é Cristo, o culto é cristocêntrico. As apresentações é para a glória de Cristo, as canções é para a glória de Cristo, quem for ter oportunidade é para a glória de Cristo. A profecia tem que ser dada para a glória de Cristo e ela deve ser julgada à luz das Escrituras para a glória de Cristo. Então eu não poderia simplesmente por um embate chamar o irmão de falso profeta e acabou. Então, acabou de pregar ali, tudo bem. O Leonardo Salles, com sua equipe, eu não sei se foi ele que fez aí no aplicativo do celular, acho que ele tem muitas tarefas para fazer isso. A sua equipe fez um vídeo, fez vários cortes da minha pregação e postou zombando do meu estilo de pregar, zombando da minha pregação, no Instagram dele. Muitos me disseram, Eliseu, não responde, eu vou conversar com o Salles, não responde, tal. Eu falei, tudo bem, não vou respondê-lo. Foi nesse momento. A gente sabe quem é, né? O Renan Lopes, né? Falso profeta Renan Lopes, né? Que é a ponte do pastor Eliseu Rodrigues com Leonardo Salles, né? Pode ser também com Júnior Trovão. Se vê muito bem o Renan Lopes, né? O ponto de caída desses pastores é o Renan Lopes. Sei não. Vamos dar continuidade. Eu fui para os Estados Unidos com minha família pregar. E aí o Renan entrou em contato. Todos esses que pregam lá na igreja do Leonardo Salles sempre vieram falar, dá uma segurada, tal. É um cara que ama as coisas de Deus, ama a obra de Deus. Ali eu disse, se tá todo mundo falando que esse cara é bênção, então eu sou um satanás. Olha aí, tá vendo? Todo mundo coagindo ali o pastor Eliseu Rodrigues. Você tá vendo a influência que o Leonardo Salles está tendo dentro da igreja, e é muitos pregadores renomados que pregam a palavra estão se sujando, estão se corrompendo por causa desse por causa desse falso profeta. Hein? Vocês estão vendo que até o pastor Eliseu Rodrigues está sendo coagido? É triste, hein? Vamos dar continuidade. Eu vou ser menos enfático. Eu vou pegar mais leve. Só que lembrem-se, por favor, eu fui olhar o comentário aqui e me desliguei.
Lembra que eu falei, em primeiro lugar, o pressuposto do Antigo e do Novo Testamento sobre algum erro de uma profecia, que você não precisa considerar a pessoa um falso profeta por causa de uma profecia que não se cumpriu. Ok. Tá lá? Bora. O segundo ponto é, ele foi no Bom Samaritano e pedimos perdão um ao outro. E conforme está aí na conversa que ele gravou, eu disse, depois da nossa conversa, eu nunca mais te ataquei. Porque tem pregador, irmão, que onde eu chego eu denuncio. É adúltero, é prostituto, não traz. O cara já desmarcou o terceiro noivado. Pô, irmão, você tem algum problema? Não vou nem falar que o tipo de problema que eu acho que tu tem. Mas os irmãos sabem que quando pergunta, posso trazer na minha igreja? Eu digo, não traga. Sobre Leonardo Sá, o que sobrou foram brincadeiras que os adolescentes fazem tanto com ele quanto comigo. Então eu disse, meu amigo, depois daquele dia, nenhuma postagem, nada, nem live, nada citando você. As páginas ficam à vontade para fazer seus cortes. Agora, da minha parte, citar você, afrontar você, não. Porque o meu perdão foi verdadeiro. Irmão, a gente não pode brincar com essa palavra desculpa. A gente não pode brincar com essa palavra perdão. Se você disse perdoei, se comporte como quem perdoou. Se você pediu perdão como ele fez, depois daquele embate ele ficou pedindo perdão à igreja. Eu não pedi perdão à igreja. Eu não pedi perdão à igreja. E quando o Leonardo Sá, humildemente, foi lá na vigília, o Bom Samaritano, pra gente conversar e se perdoar, eu o recebi, eu o atendi. Mas é o perfil do cara nas redes sociais que não me agrada. Parei de seguir, isso o ofendeu. Ele pegou minha pregação então, o Adão Santos, fez alguns cortes e postou zombando. E os amigos começaram a falar, cara, perdoa, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Foi nesse sentido que eu até chamei ele de Léo, olha que bonitinho, chamei de Léo. Eu não chamei de falso profeta, eu não duvido do dom. Ah tá, o que aconteceu lá no Adão Santos? Como ele postou, né, expulsou demônio e tal. O que é isso? Dom de poderes. Paulo fala sobre o dom de maravilhas. Algumas versões usam o termo dom de poderes. Capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. A outra operação de maravilhas. Essa operação de maravilhas aqui é dom de poderes, que inclui expulsar demônios. É um dom. Essas pessoas ministram com autoridade palavras sobre a natureza, sobre animais e sucessivamente. Pode acontecer. Dom de poderes. Eu tenho o dom da palavra, eu abro o texto, eu estudo o texto, eu exponho o texto. E Deus pode me usar na profecia? Pode. Ele é soberano enquanto eu estou pregando. Então ele não gostou que eu parei de segui-lo e ele questionou alguns vídeos que a minha equipe estava fazendo, que eu falo bem assim, no meu Telegram tem 20 mil pessoas e é porque, gente, existem falas técnicas que quem trabalha com vendas de cursos fala, que eu não memorizo todas. Então assim, eles falavam sempre assim, a gente tem que discernir a dor do seu público, a dor. Aí os discípulos do ex-profeta vieram no meu Instagram falar, tá se aproveitando da dor do público para vender curso. A expressão dor aqui, meu irmão, é necessidade, é preferência, é desejo. Tipo assim, uma equipe que hoje cuida das minhas redes sociais, são 14 pessoas. Até onde sei, a maioria casados. E eles então fazem como é o nome? Enquete. Eles fazem uma enquete. Sobre o que vocês querem aprender esse mês? Sobre o que vocês querem estudar essa semana? Aí as pessoas falam, como foi depois do embate lá, ou depois do Bom Samaritano, não me lembro bem, o Leonardo Sala que grava, ele pode ter. Depois do embate lá, as pessoas responderam, a gente quer ouvir sobre profecias, a gente quer ouvir sobre dons. E aí a minha equipe pegou minhas aulas gravadas e começou a colocar minhas aulas sobre profecias, sobre ministério. O Leonardo Sá pensou o que era pra ele. E eu explico isso, tá gravado no áudio que ele gravou aí da nossa ligação. Aí eu vou ter que falar com a minha equipe, tirar esses vídeos porque estão te ofendendo. Porque eu perdoei o Leonardo Sá. Se eu perdoei o Leonardo Sá, eu não vou ficar usando a minha rede social para atacá-lo. Ok? Eu vi que o pastor César Cavalcante fez uma aliança com o Leonardo Sá. Não sei se essa aliança está de pé, tomara que sim. De a sua igreja fazer parte do curso teológico do pastor César Cavalcante. Como eu disse, você pode pegar alguém que você considera sensacionalista e abrir as escrituras. Os profetas têm um perfil diferente de ministrar dos mestres, então eles precisam dos mestres. E é legal o cara sentar para ouvir o mestre e ensinar a sua igreja. Agora, errado é você que tem dom de profecia se sentir pastor de igreja. Esse foi o meu embate com ele lá na live. O fato de você ter dom de profecia não te confirma como pastor de igreja. Existem pastores de igreja que têm dom de profecia? Tem. Ô Jonas, sobre essa profecia aqui do Leonardo Sá, ó, seu nome é Mateus, tu conhece algum Mateus? Então abre em Mateus. Isso aqui não dá pra gente continuar criticando, por quê? Porque você tem que assistir o vídeo completo, a gente tem que ser leal, e não desleal como no ato da gravação. Quando ele pergunta se o cara é Mateus, o cara diz que não, talvez Deus estava mostrando pra ele o nome Mateus, a palavra Mateus, para que ele abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 1. Se você já leu no livro do profeta Isaías, Deus dá uma profecia pra Isaías, é mais ou menos assim, Maer Salah Rabaz. Salau, Rabaus ou Salah, Rabás, alguma coisa assim, o profeta tinha que saber traduzir aquilo ali. Quando Deus escreveu lá na parede de Belsazar, Mene, Tekel, Parsim, Daniel, pela capacidade que tinha estudada no capítulo 1, conseguiu traduzir e trazer a interpretação daquilo ali. Então, às vezes, Deus mostra algo para quem tem um dom de profecia e a pessoa não sabe como entregar a profecia. Então, o cara chega e pergunta, seu nome é Mateus? Não, abre Mateus 1. Aí, quando o cara abriu Mateus capítulo 1, tava lá o nome do cara, Emanuel. Aí eu não sei.
Eu não sei dizer se foi Deus que revelou, se foi adivinhação, se foi aquele truque lá de celular. Eu não sei, mas eu não duvido do dom. Deus revela. Eu sou pentecostal, irmão. Deus revela, sim. Então, falsos profetas não podem ser identificados apenas por profecia que não se cumpriu, ok? Ok. Segundo, falsos profetas negam as verdades fundamentais da fé. Falsos profetas negam as verdades fundamentais. Eliseu Rodrigues, eu repito mais uma vez. Algum profeta da parte de Deus errou alguma profecia? Será que Deus erra a profecia? Porque o profeta que profetiza uma coisa e não se cumpre é falso profeta. É mentira, profetizou engano. Deus trabalha com engano. Um homem de Deus verdadeiramente, um homem de Deus pode errar uma profecia? Claro que não. A Bíblia fala, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado, né? Então é triste, né, a gente ver aí o pastor Eliseu Rodrigues que ainda querendo passar pano pro Salles, né? Bem, pessoal, deixa a tua opinião nos comentários, pessoal. É lamentável, né? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus.